foi sem dúvida o evento global que definiu a nossa era, uma crise de saúde que a gente nunca tinha visto na história moderna. Hoje, vamos dar uma olhada nos momentos mais importantes da pandemia de Covid-19 para tentar entender como tudo aconteceu e, claro, o que ficou depois disso tudo. Vamos lá? Para começar, vamos pensar na escala. Mais de 778 milhões de casos confirmados no mundo. É um número que a gente mal consegue, processar. Basicamente representa infecções em todos os cantos do planeta. Só que essa história não é feita só de estatísticas, né? É uma história humana, que começou de um jeito quase invisível, com um surto meio misterioso de pneumonia num lugar só, e que, de repente, se espalhou e virou o nosso mundo de cabeça para baixo. Então, vamos voltar lá para o comecinho, final de 2019. O mundo ainda não fazia ideia, mas a semente de uma crise global já estava sendo plantada lá em Wuhan, na China. O que realmente impressiona aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. Pensa bem, em pouco mais de 2 meses, a gente foi do primeiro sintoma registrado para um alerta de emergência global da Organização Mundial da Saúde. Cada data dessas foi um ponto de virada, um momento em que a chance de conter o vírus ia ficando cada vez menor. E olha, não foi o nosso primeiro encontro com um coronavírus perigoso, tá? A gente já tinha enfrentado a SARS em 2002 e a MERS em 2012. Mas o SARS-CoV-2, ele era diferente. E essa comparação deixa isso muito claro. A taxa de letalidade dele era menor, sim, mas a capacidade de se espalhar, nossa, era a ordens de magnitude maior. Foi isso que o transformou numa ameaça global de um tipo que a gente nunca tinha visto. E então, chegou março de 2020, aquele mês em que a crise deixou de ser uma notícia de jornal sobre um lugar distante e virou a nossa realidade, mudando o dia a dia de todo mundo numa escala sem precedentes. Essa foi a declaração que tornou tudo oficial. A palavra pandemia não é uma palavra que a OMS usa de qualquer jeito, sabe? Foi o reconhecimento de que o vírus não estava mais contido, ele estava se espalhando ativamente pelo mundo inteiro. A partir daí, o foco virou um só: achatar a curva. A ideia não era necessariamente impedir todo mundo de pegar o vírus, mas sim diminuir a velocidade da contaminação. Tudo isso para que os hospitais e os sistemas de saúde não entrassem em um colapso todos de uma vez. E foi esse conceito que ditou as regras no mundo todo. E a principal ferramenta para achatar a curva foi o lockdown. E, gente, olha só este número: 3,9 bilhões de pessoas. É mais da metade da humanidade trancada em casa. Cidades famosas, cheias de vida, viraram cenários de filme de ficção. Foi literalmente o maior experimento social da história. Mas, enquanto o mundo se fechava, a comunidade científica global entrava em ação. A fase seguinte da pandemia foi marcada por uma corrida contra o tempo, uma busca sem precedente por uma solução. O que aconteceu aqui foi simplesmente incrível. O desenvolvimento de vacinas que normalmente levam uma década foi feito em menos de um ano. Isso só foi possível porque já existiam décadas de pesquisa, uma colaboração internacional nunca antes vista e tecnologias inovadoras, como a do mRNA, que estavam ali, prontas para serem usadas. Foi uma verdadeira proeza da ciência. E o impacto disso, gigantesco. A estimativa é que só no primeiro ano as vacinas salvaram quase 20 milhões de vidas. Esse número, por si só, já mostra o poder da ciência e da cooperação global quando se tem uma crise pela frente, um verdadeiro marco na saúde pública. Com as vacinas, a esperança voltou com tudo. Só que o vírus não tinha terminado a sua evolução. A luta entrou numa fase nova, mais complexa, de adaptação dos dois lados. Primeiro veio a variante Alfa. Ela foi o primeiro grande susto, nos mostrando que o vírus podia sofrer mutações para se tornar mais contagioso. Começou ali uma espécie de jogo de gato e rato entre as vacinas e as novas cepas. E logo depois veio a Delta. Essa variante foi um golpe muito duro, que causou ondas terríveis pelo mundo. Era mais transmissível e parecia causar uma doença mais grave, desafiando até os sistemas de saúde que achavam que o pior já tinha passado. E quando a gente pensava que já tinha entendido o vírus, apareceu o Ômicron e mudou completamente as regras do jogo. A capacidade dela de escapar da imunidade, tanto de quem já tinha pego a doença, quanto de quem era vacinado, levou a um número de casos que a gente nunca tinha visto. A estratégia global teve que mudar de novo, de lutar para evitar a infecção, para lutar para evitar a doença grave.
Depois das ondas de infecção, dos lockdowns, da corrida científica, o mundo começou a fazer as contas, a olhar para trás e entender o custo imenso e duradouro de tudo isso. O número oficial de mortos é de mais de 7 milhões. É pesado até de falar. Cada um desses números é uma vida, uma história, uma família de luto, um custo humano que é difícil de colocar em palavras. Mas a verdade é ainda mais sombria. A OMS estima que até o final de 2021, o excesso de mortes, ou seja, as mortes acima do esperado, tanto diretas quanto indiretas, já chegava a quase 15 milhões. Isso mostra o tamanho real do impacto da pandemia nos sistemas de saúde e na sociedade como um todo. E, além do custo humano, o impacto na economia foi devastador. A paralisação global levou à recessão mais profunda em quase um século e as consequências disso a gente sente até hoje. E, finalmente, em maio de 2023, mais de 3 anos depois do início, a OMS declarou o fim da fase de emergência. Isso não significava que o vírus acabou, claro, mas foi um marco simbólico, uma transição para uma convivência de longo prazo com a Covid-19. A história da Covid-19 é um testemunho da nossa vulnerabilidade, mas também da nossa resiliência, da nossa capacidade de inovar. A emergência pode ter acabado, mas as lições ficaram. E a pergunta que fica no ar é: o que a gente vai fazer com elas? Será que estamos realmente mais preparados para o que quer que venha pela frente?